Nós estamos começando mais um programa Arte Agora e hoje nós vamos receber quatro escritoras. Salete Rego Barros, que vem acompanhada de Conceição Rodrigues, Ivanildo Moraes de Guzmão e Tassiana Valença. E elas vão comentar sobre o livro Fiat Lux, que é um dos sucessos que nós estamos esperando para essa próxima temporada, que é um livro de Salete Rego Barros, um livro que vem gerando, já estão chegando todos aqui, está aqui Salete, boa tarde, como é que você está? Tudo bem? A Conceição Rodrigues também já chegou, a Ivanildo também está fazendo as conexões de som e de imagem, e nós vamos ter hoje, de fato, uma sessão espetacular. Eu acho que é um livro que vai trazer muitas coisas novas, e tanto Conceição Rodrigues quanto Ivanildo Moraes de Guzmão e a poeta Tassiana Valença já leram o livro, elas têm as suas impressões, nós vamos fazer a sessão vai ser especial. Como é que vai ser a nossa dinâmica? Eu vou fazer uma apresentação rápida, vou dar as boas-vindas, como de fato já estou dando, depois vou perguntar genericamente a autora, a escritora, a editora, a poeta, a dirigente, a produtora cultural, a dirigente cultural Salete Rego Barros sobre o livro, e na sequência, então, nós vamos ter comentários isolados feitos pelas professoras Ivanildo Moraes de Guzmão e Conceição Rodrigues, e também pela poeta Tassiana Valença, e que terão, naturalmente, toda a liberdade de fazer as perguntas que forem necessárias, e nós vamos ter, então, uma sessão especialíssima sobre o Fiat Lux. Inicialmente, eu quero dar as boas-vindas a todas e perguntar a Salete diretamente, na lata, na cabeça, na titela. Salete, você que é uma mulher experimentada, você já publicou diversos livros, não só seus, mas também pela editora, muitas coisas boas e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre o livro. Eu acho que a gente tem que começar logo abrindo a nossa sessão, dizendo não apenas um pouquinho sobre Salete, né? Que essa batalhadora da cultura pernambucana, bom que você fez isso. Eu acho que pessoas como Salete, elas colocam a nossa cultura literária em alta. Ela tem um esforço muito grande para manter não só a editora, mas também a cultura nordestina. Salete, vamos falar um pouquinho sobre o livro. A palavra é toda sua. Bom dia, né, para todo mundo que está assistindo. Veja, antes de eu falar sobre o livro, eu gostaria de parabenizar você, Alexandre, por esse programa Arte Agora, porque ele se faz muito importante numa hora que a gente sabe que a cultura está sendo desvalorizada, né? Nós tivemos no dia 1º de janeiro de 2019, quando o atual governo assumiu o desmantelamento do Ministério da Cultura, que ele foi rebaixado à categoria de secretaria. E a gente pôde assistir durante algum tempo que vários secretários passaram pela direção dessa secretaria, nada aconteceu e atualmente a gente nem ouve falar na secretaria mais, né? Então, eu acho que é muito importante esse trabalho que você está fazendo, né? Da gente resistir, é uma forma de resistência, manter um programa ativo, um programa cultural, não é? Com a qualidade que você está emprestando ao programa. Bom, agora vamos falar sobre o livro, né? Esse livro, ele foi concebido durante a pandemia, né? Essa pandemia me proporcionou tempo livre, que eu não tinha antes, né? E muita reflexão. Então, a partir dessa reflexão que eu fui fazendo, eu comecei a escrever artigos de opinião. Alguns até cheguei a publicar no Facebook, aí depois parei de publicar e guardei já com a intenção de publicar no livro. Então, esses artigos, eles refletem, né, uma indignação com toda a situação que a gente está vivendo, porque a gente não só tem uma pandemia
uma crise sanitária, a gente tem também uma pandemia da ignorância. E eu acho que talvez essa seja mais cruel do que a própria pandemia sanitária, que com a vacina a gente vai momentaneamente, né, diminuir ou até erradicar mesmo o coronavírus. Está se falando também sobre uma sindemia, né, que a sindemia seria uma pandemia com influências socioeconômicas, biopolíticas, né, que decorrem desse aglomerado urbano que a gente tem e da forma de as pessoas conviverem com a natureza e tal. Então, é um termo que foi utilizado pela primeira vez em 1990 e tudo indica que a sindemia caracteriza muito mais o momento que a gente está vivendo do que a própria pandemia, que seria só a crise sanitária. Mas não é uma crise sanitária apenas, né? É um outro tipo de crise que envolve o modo de vida das pessoas, a forma como as pessoas se relacionam com a natureza, a desigualdade social. E eu acho, Alexandre, que a gente, né, na área da arquitetura e engenharia, a gente tem uma contribuição grande a dar. O aglomerado urbano favorece também esse tipo de crise, né? A gente sabe muito bem disso. A distribuição das pessoas nas grandes cidades, né? Então, tudo isso me fez refletir bastante e ver que eu poderia, né, fazer esses artigos, que inclusive eles aparecem no livro na ordem cronológica inversa, né? Eu comecei a escrever em março, acabei em outubro. Mais ou menos de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, eu fazia um artigo. E eles estão no livro, eles aparecem na ordem inversa, eles aparecem de outubro a março, né? Esse livro também, ele quebra algumas regras editoriais, né? Ele não tem título na capa, isso aqui. Certo? Contracapa, tem imagens que são ilustrações feitas por Ricardo da Cunha Mello, que é o ilustrador oficial da Novo Estilo, né? Eu sempre indico o Ricardo porque ele capta muito bem o que a gente escreve e ele faz a ilustração em cima do que está sendo escrito. Então, ao longo do livro, tem várias ilustrações feitas por ele e eu optei por fazer uma edição diferente, sem me preocupar com regras editoriais. Então, a capa do livro não tem título, tá? Então, o título vai aparecer numa cinta móvel, tá? Essa cinta móvel aqui, que você pode tirar e pode colocar como marcador de texto também. Ele não tem prefácio, né? Ele não tem... As orelhas são feitas por mim, não tem apresentação, né? O que eu uso, talvez, como uma apresentação, eu intitulei de Olho no Olho, é uma conversa minha com o leitor. Eu digo logo, se o leitor não for um livre pensador, que ele não continue a leitura, certo? Então, eu quebrei algumas regras, né? Me senti livre para fazer isso. Como editora, me senti totalmente livre para quebrar essas regras, né? Então, eu acho que o grande motivo do livro foi a reflexão que a pandemia me proporcionou, né? É interessante porque esse número 40, né, que a gente chama quarentena, ele tem uma simbologia que aparece na Bíblia em vários locais, e sempre a simbologia está ligada à preparação, à expectativa e à mudança, né? Aí eu acho assim, esse período de quarentena é muito simbólico, né? Jesus jejuou durante 40 dias no deserto, Moisés jejuou no Monte Sinai durante 40 dias,
Jesus foi apresentado no templo por Maria e José, quando ele tinha 40 dias de nascido. Quer dizer, esse número 40, ele sempre sai se repetindo em várias ocasiões na Bíblia, né? Então tem um simbolismo aí. Então essa quarentena, que é um período de preparação, de expectativa e de mudança, me deu essa chance de parar tudo que eu estava fazendo, de refletir e de escrever com mais assiduidade, porque eu sempre escrevi, mas não dessa forma, tá? É como se eu tivesse com tudo fermentando dentro e de repente eu joguei tudo no papel. É isso, algumas pessoas já leram, né? Então eu indiquei Conceição Rodrigues, que é uma professora de literatura, ela tanto ensina na rede pública como na rede privada. Ela lançou agora há pouco tempo um livro muito, muito bom, intitulado Molhada até os Ossos. Tassiana Valença, que é poetisa, escritora, e está muito ligada aqui à cultura nordestina, e Ivanildo de Moraes de Gusmão, que nós passamos em 2009, aliás, 2019, nós fizemos um programa aqui que a gente intitulou em Tardes de Reflexões Filosóficas. Então, a gente se reunia e debatia bastante. Então, esse livro também é fruto desses debates, né? De toda forma, todas as pessoas que passaram, né, pela cultura nordestina, elas aparecem no livro. Claro, eu não dei nome, mas elas estão com o pensamento delas, os debates que a gente teve aqui. Então, eu reuni tudo isso, certo? E o livro saiu com o título Fiat Lux, título que não está na capa, né? Ele está numa cinta móvel que a pessoa pode tirar, pode botar, pode fazer o que bem quiser. É isso. Então, nós temos um livro que está fadado a ser lido por muita gente, que traz opiniões de Salete, que são opiniões extremamente sensíveis. Salete, como eu falei ainda agora, não é uma qualquer. Salete é uma das guerreiras da cultura pernambucana. Salete, ela, além de escritora, boa escritora, ela é uma produtora cultural e uma animadora cultural. Quem não sabe o que é isso, procure procure conhecer a história da cultura nordestina e também a história da Novo Estilo. Enfim, abriu caminhos para muita gente. Então, Salete, vamos começar agora vamos dizer assim, essa jornada com algumas intervenções iniciais. Eu queria começar pela professora Conceição Rodrigues, que está ali segurando o queixo, deve estar preparada para falar bastante. Daqui a pouco a gente ouve a Tassiana Valença, que está aí com uma roupa bonita, aí toda preta e branca, um negócio. E depois, então, a professora Ivanildo de Moraes de Gusmão. Esse negócio, viu, é interessante a gente falar, professora Conceição, ontem eu entrevistei num outro programa a nossa queridíssima e sensacionalíssima Rosa Bezerra. E na reunião anterior, que antecede o programa, eu estava vestido, não sou uma pessoa vaidosa, e peguei uma roupa e botei. Tassiana, eu estava com a camisa amarela. E eu não sei porquê, mas Rosa disse que a amarelo não era uma cor de um guerreiro. E o fato é que ela mandou tocar de roupa. Então eu fui aqui no camarim. Eu falei com ela ontem, eu falei com ela hoje, ela me disse isso. Ela disse, eu disse, você está muito obediente, viu? Eu sou obediente. E não ser obediente com a Rosa Bezerra, professora Conceição, é um risco, porque ela, filha de cangaceiro e amante do cangaço, ela para fisgar o punhal na jugular de alguém é um passo. Urgente com a peixeira. E aí, eu troquei então de roupa imediatamente, fui aqui no camarim do Arte Agora, que fica aqui ao lado, peguei uma outra roupa, uma camisa preta, né, bem a cor do momento que está vivendo, como o Salete bem disse, né, de 1º de janeiro de 2019, o Brasil viu um luto fechado, Salete.
porque a questão não é só na cultura, a questão é geral. E isso nos deixa assim, muito preocupados, né? Porque, naturalmente, nós não vamos converter esse programa numa questão de política, mas quando o presidente da República diz que está falido, ele não tem o que fazer, olha, ele é o presidente, ele que tem que nos conduzir novos rumos. Mas veja bem, vamos então combinar alguns acertos. Bom, primeiro, todos com o microfone aberto. Nós estamos com um grupo pequeno. Deixa aberto, não estamos com um grupo pequeno, né? Ninguém vai falar, ninguém vai disputar a voz com ninguém. Né? E, enfim, mas é bom porque eventualmente tem que ter uma observação e se a gente demora para abrir, esse tempo às vezes o cara perde o embalo. E vamos ver se a gente tem algumas rodadas vamos ver se a gente faz a primeira intervenção com tipo 6, 7 minutos, porque permite que a gente faça mais de intervenção, o autor está aqui e a gente pode fazer as perguntas diretamente a ela. Não esperem, e ela está ouvindo e responde na hora. E depois, enfim, vamos ver como é que essa dinâmica funciona. Então, com muita honra, eu passo a palavra para a professora, para a escritora Conceição Rodrigues, também conhecida como Cecita, que é a forma como ela está identificada aqui no meu visual. Conceição, a palavra é toda tua. Pessoal, em primeiro lugar, agradecer por estar aqui com vocês, agradecer a Salete o presente que foi receber o Fiat Lux, e dizer da alegria de compartilhar com vocês esse momento, né? O livro, assim que Salete me entregou, eu, como sou curiosa, comecei a observar todas essas coisas que ela falou, aí comecei a procurar, vi o nome aqui, eu disse, oxente, na capa não tem, não? Eita, danou-se, cadê a orelha de alguém falando, e a apresentação, e todas essas coisas que ela disse. Aí eu já sei, rapaz, é uma mulher revolucionária, ela não gosta de seguir, ou pelo menos não se importa com o preceito que já está colocado, né? Achei muito massa, muito legal ela ter feito o livro da maneira que ela achou que deveria. O livro dela, com a palavra dela, do início até o fim, como se fosse, não, eu creio que é uma espécie de vômito, regurgito, desculpem aí as palavras nesse horário, né, de almoço quase, mas é mais ou menos isso, é isso que eu senti, que a autora precisava se colocar no mundo, diante do mundo, como ela é, e se coloca como cidadã do mundo, e é o que ela é, não é? Ela precisava colocar tudo que ela estava sentindo, vendo, e que é a nossa realidade nua e crua, com toda essa crudeza, com toda essa transparência, colocando todas as palavras que precisavam ser ditas sem melindrar muita coisa, né? Então, eu acho uma obra fundamental, importante. Quem dera essa obra fosse, por exemplo, distribuída na rede pública, porque eu pretendo trabalhar ela em redação e com meus alunos, e pretendo trabalhar ela também em atualidades, né? Está aqui um registro desse ano, mas não só desse ano, de toda a situação brasileira. Ela retoma muito fatos históricos do Brasil e de fora do Brasil para fundamentar toda a fala dela, né? São textos muito críticos, muito fortes, que, inclusive, a gente pode dizer que é um trabalho aqui de antirracismo, antifascismo, antinazismo e tudo mais. Então, a política está colocada aqui com muita força, a visão de mundo, de realidade, de uma maneira assim espetacular, mas extremamente dolorosa, que vai doer ao leitor, o leitor que tem um pouquinho de lucidez e veja que a realidade é essa aqui, ele vai ficar dolorido, vai ficar remexido, vai ficar meio triste, mas também vai ficar esperançoso, porque a todo tempo que a autora vai levantando a problemática da realidade que a gente está vivendo, e a pandemia, e a corrupção do governo, e essa nossa tendência brasileira, meio complexo vira-lata, meio
nazifascistinha, né? Essa coisa que a gente tem um pouco de imitar o que não deveria. Isso não é um livro que você vai ler bem, de boas, de legal, na beira da piscina, ou no intervalo, ou no transporte. Você tem que parar para ler isso aqui e sentir. Provavelmente você não vai se sentir muito bem, porque é doloroso, mas o tempo todo, como eu estava dizendo, ela vai apontando os caminhos. E eu concordo, assim, plenamente. Parece que eu estou lendo, mas estou me olhando no espelho, porque eu comungo demais com tudo isso que está aqui. E o tempo todo ela vem apontando como solução e como um dos principais caminhos, se não o maior, a educação, que é isso que a gente está precisando tanto. Uma formação de uma comunidade escolar crítica, né? Eu ainda me coloco um pouquinho como educadora, tem que haver uma revolução educacional. Os meninos estão muito ainda na decoreba, a gente está praticamente no modelo de ensino ainda jesuítico, a gente está muito no decoreba, as provas são muito para decorar e a gente está deixando muito de lado a questão da criticidade, do olhar para o que está acontecendo e de preparar pessoas e cidadãos para intervir na realidade. Porque o conhecimento, pelo conhecimento, se ele não vai para a prática, ele não adianta de nada. Então, esse livro aqui, para mim, como diz Ivanilda, é ouro em pó. Esse aqui é ouro em pó e eu vou trabalhá-lo muitíssimo com os meus alunos. Também vi aqui, eu não sei se eu vou ter a oportunidade de falar mais uma vez, mas deixa eu colocar aqui para não esquecer. Também vi muita coisa terna, de muito carinho, muitos textos poéticos, muita coisa dedicada aos entes queridos dela. É uma carta de indignação, mas também é uma carta de amor, de muita esperança, não é? E de quem está se colocando no mundo para arregaçar as mangas e lutar por esse mundo. Eu sou um pouquinho pessimista, eu fiquei até esperançosa. Eu sou aquela que trabalha, mas ainda um pouco pessimista. Mas uma obra fundamental, fundamental. Quem dera a gente pudesse divulgar e fazer com que chegasse ao máximo de pessoas possíveis, né? Quem dera não, que a gente pode fazer isso, mas o número que eu queria seria muito mais expressivo. Como, por exemplo, a distribuição disso aqui para os alunos da rede estadual. Imagina como a gente ia deitar e rolar. Mas eu, formiguinha, vou fazer do meu jeito, né? Que é o que é possível agora. Perfeito. Conceição, você quer deixar assim, alguma pergunta para a Salete responder depois? Que a ideia é o seguinte, Quero sim. Vê bem, a ideia é que após a sua pergunta, a Salete não vai responder, ela vai esperar que a gente vai ouvir ainda a Tassiana, que deverá deixar também alguma pergunta, depois a gente vai ouvir Ivanilde Moraes do Irmão, que também deve deixar alguma pergunta, e na sequência, então, a Salete vai responder a todas as perguntas que forem feitas, e eventualmente, se chegou alguma pergunta pelo chat do YouTube, também pode adicionar essas dúvidas. Então, eu vou devolver a palavra de volta para a professora Conceição Rodrigues, que vai, então, adicionar a pergunta que ela quer fazer à autora Salete Rico Barros. Salete, você acha que teria sobrevivido emocionalmente a este ano, a esta situação política, a toda essa conjuntura que a gente está vivendo, se não tivesse escrito, expurgado através das palavras todo esse sentimento? Será que você estava aí lúcida, se não tivesse colocado isso para fora? Essa é a minha pergunta. Pergunta boa, pergunta boa. Vamos ouvir agora, então, a opinião, o depoimento de Tassiana Valença, que, entre outras coisas, ela tem um currículo vasto, ela também é uma empreendedora, ela tem uma revista perto de casa, que durante muito tempo movimentou toda aquela região perto da sua casa, e aí o nome, um nome muito expressivo daquela experiência editorial que Tassiana conduziu, e hoje, ela, além de escrever, ela também é uma das curadoras setoriais do Arte Agora. Tassiana, a palavra é tua. Oi, Alexandre. Obrigada pelo convite, obrigada, Salete, pelo presente maravilhoso que foi essa leitura desse livro. Muita coisa aí Cecita falou. Isso foi muito importante para esse momento que nós estamos vivendo. E
quando Salete me falou do título do livro, eu achei fantástico, porque é uma luz jogada que você, se não tiver preparado, é como ela disse, não é todo mundo que vai conseguir ler esse livro, por vários motivos. E é muito bom estar aqui com vocês, justamente com Cecita, que é uma professora, com o Ivanilde, que a gente sempre discute tudo que está aqui no livro, a gente também já conversou muito. E o pior, Alexandre, que eu acho, é que as pessoas que entendem o que está acontecendo, né, a dor é maior de ler esse livro. Tem pessoas que vai ler esse livro e que não vai sentir como a gente está sentindo, que a gente que acompanha, que a gente que discute, como Salete disse, nessas reuniões que a gente tinha com Ivanilde. Ivanilde é uma luz também na minha vida. Cecita, essa mulher maravilhosa que escreve muito bem, que eu sou muito fã. Então, eu estou aqui com mulheres incríveis que eu tenho muito a aprender ainda. Então, esse livro de Salete eu comecei a ler assim, já tinha lido alguns artigos dela, mas não tinha lido todos. Então, quando eu comecei a ler, eu confesso que eu me assustei. Eu acho que ela realmente jogou tudo para fora. Ela jogou a luz assim em cima da gente e é para as pessoas realmente, através disso aqui, a gente vai poder enxergar o que é que está acontecendo. E o pior é a gente pensar, imaginar que tem pessoas que não conseguem ainda enxergar dessa forma, né? Então, educação, arte e cultura, que é a luta de Salete, é o que vai mudar o mundo. Não é à toa que esses governantes querem que a gente não estude filosofia, não tenha educação, né? Não pense, porque é muito fácil você manipular as pessoas que não pensam, né? Eu acho que vocês aí sabem muito bem disso. Eu tenho aqui alguma coisa que eu separei, foi acho que está logo no começo. Salete fala muito desse negócio do equilíbrio, né? Enquanto não tiver, ela fala até no fim do livro, enquanto não tiver o equilíbrio entre desejos e necessidades, né? E os pilares da sustentação, arte, educação e cultura estejam ao alcance de todos, eu acho que nada vai mudar, né? Então a gente está nesse governo aí que a gente vê que não faz o mínimo esforço para que isso aconteça, ao contrário, isso é um pouco desesperador para a gente. Eu sei que todos vocês pensam também dessa forma. Então, foi essa luz jogada muito forte em cima da gente que eu acho que abalou a todos nós que chegamos ali. Deixa eu ver aqui. Resolver é um poema. Eu gosto de poema, então deixa eu ler esse aqui, se vocês me permitem. À procura do poema, resolvo sentimentos, me embrenho nas matas, mergulho nas profundezas do mar, olho para o céu e conto as estrelas, procurando ouvi-las e entendê-las. Do poeta que já se foi, encontro a oração pelo poema. Nos sentimentos conjugo o verbo e enxergo o substantivo. Aquele que fere e mata. Dele tiro o acento e, finalmente, na ação, encontro o que procuro. Ela faz essa mesclagem, né, com poemas e com fatos históricos que você faz uma viagem junto com ela, na verdade. Fala das cotas raciais, desse momento que a gente está passando de todo um retrocesso, tudo que devia estar caminhando para frente está caminhando para trás. E eu acho que a gente tem que lutar com as armas que a gente tem, e isso é o que Salete faz há muito tempo. E esses artigos foi justamente isso, ela expurgou tudo que ela estava sentindo, e foi um impacto muito grande, tanto que eu não consegui parar de ler o livro, né? Eu nem tinha terminado ainda, ela disse, você não terminou, faltava um pouquinho, eu digo, terminei, e terminei o resto. Então, eu achava até, Alexandre, Cecita, Ivanilde, que a gente podia fazer uma discussão depois mais aprofundada sobre tudo isso que Salete escreveu. Não só aqui, mas a gente poder fazer de uma outra forma. Cecita vai ter a oportunidade, né, de passar isso para os alunos, que eu acho fantástico. Ela, como professora, ela vai sentir esse impacto sobre os alunos e vai ser também uma orientação para todos eles. Eu acho isso muito importante. E a pergunta, eu não vou falar muito não, porque eu sei que ainda tem Ivanilde, e Salete ainda vai responder as perguntas, depois a gente volta, se eu puder. O que eu ia perguntar a Salete era que, desde que ela fechou esse livro, né, qual foi o artigo que ela quis escrever agora, de mais quente, que ficou na cabeça dela e que ela não conseguiu passar para o livro ainda, né? Esse artigo que pode estar queimando aí o juízo dela e ela queria ter escrito e não escreveu.
É isso. Rapaz, Ah, não, ia dizer o seguinte, que as perguntas são maravilhosas. Essa de Tassiana Valença é profundíssima. Eu não sei como é que sai para conseguir responder essas duas perguntas que foram feitas em tão pouco tempo, né? E nós alguma ainda coisa não. ficou fervilhando aí, que eu sei. Pois é, Tassiana. Você foi de uma cuidado impressionante. E vamos agora ouvir o depoimento de Ivanildo de Moraes de Guzmão, que também é uma velha conhecida nossa do Arte Agora, deu uma entrevista magnífica conosco, uma presença muito forte com todos nós, e que também tem as suas observações. Ivanildo é uma professora, filósofa, escritora, e organiza grandes livros. Vanildo Moraes do Irmão, é com você. Bom, como é que eu faço para aparecer? Você, você já está, você por si Vocês estão me só. vendo? Não Vocês... estamos não. Infelizmente não. Você tem que ter um íconezinho aqui embaixo do seu lado esquerdo. São dois ícones. Se você tocar na tela ou se você mexer no mouse, você vai ver do lado esquerdo Não dois é na ícones. tela, não. Eu estou no Zap. Então você deve estar em algum Eu computador, né? queria na tela, mas não consegui. Então, mexa em algum canto do lado direito. Você tem que ter acesso à sua tela. Se você tiver no computador, você vai mexer no seu mouse. Se você tiver num iPad, no iPhone, numa coisa assim, você vai ter que mexer na tela. Do lado direito, do lado esquerdo, do seu lado esquerdo, do lado direito da tela, vai haver dois íconezinhos. Lá embaixo, um ícone parece muito com o microfone, que é o ícone do som, e o outro que está ao lado dele, ele parece com a câmerazinha, é o ícone da imagem. Aí você vai ter que clicar ali para tirar a barra vermelha. E quando você tira a barra vermelha, nós vamos ver você com todo o seu esplendor e plenitude. Então tem que fazer isso. Vamos ver se eu consigo, viu? Vai conseguir sim. Aqui. Viu? Pronto, aí que beleza. Olha, agora você está perfeita aí, está perfeita. Bem-vinda, Ivanildo. Olha, tem que Bem-vinda, explicar o Ivanildo. caminho. Eu sou feito, cego em cinema. Eu só ouço som. O programa agora ficou completo. Agora está completo. Estamos os 5 aqui aparecendo a imagem. E aí eu noto pelo semblante de Salete que ela ficou também tranquila, porque estamos todos aqui. E olha, a Conceição Rodrigues deixou uma pergunta, e está sendo também. São duas perguntas que o Salete já está ali pensando como é que maquinando a resposta. Nós vamos ouvir o seu comentário, vamos ouvir a sua opinião, e eu estou louco para ouvir a sua pergunta para a Salete, porque eu acho que esse programa vai deixar grandes ensinamentos. Ivanildo de Moraes Guzmão, a palavra é toda sua. Bom, eu não preciso me apresentar, né? Eu não vou falar de Salete, eu vou falar de uma mulher especial, de uma grande guerreira e dama da cultura, que se chama Salete Rego Barros. Eu conhecia Salete da UBE, mas eu convivi com Salete a partir de janeiro de 2018. Ficamos 2018 e 2019 numa relação muito próxima de estudo, de trabalho, de convivência, de afeto, de ternura. E ela me acolheu naquela casa que se chama Cultura Nordestina com um afeto muito grande. E eu comecei a participar de uma família que eu passei a admirar profundamente, que é a família da cultura nordestina. Aí ela me convidou a coordenar um programa junto com ela que se chama Tardes de Reflexões Filosóficas. E outro programa que me marcou muito foi um programa que nós fizemos para a rádio, da UPE, com o professor Aderson, né? E a gente discutia, estudava, analisava. Foram momentos inesquecíveis. O que eu aprendi, a convivência com o amor, com o afeto, e cujo objeto de trabalho e de sentimento era o conhecimento. Então, isso foi muito rico para mim. Aí, agora, eu quero falar da escrita de Salete. Bom,
Esse livro me deixou extremamente feliz. Vocês estão vindo, né? Sim, ouvindo tudo. É porque vocês desapareceram, eu fiquei com medo de que estava só. Não, não é que desapareceu, não, é que você ocupou toda a tela. E eu vou Me mudar deixou... o modo de petição para você poder ficar mais tranquila. Vamos mudar aqui. Tá certo. Esse livro me deixou extremamente feliz, porque aqui eu vi Salete, eu senti Salete, a Salete do cotidiano. Aquela mulher guerreira, fantástica, amiga, companheira, lúcida, generosa, que eu convivi durante 2 anos. E que eu passava o dia lá na cultura nordestina, e a gente, na hora do almoço, tínhamos, assim, conversas extremamente importantes, extremamente carinhosas e extremamente... Então, eu gostaria de começar abrindo o livro de Salete para falar para vocês as dores do mundo. Há devoradores de sonhos, sedentos por reduzir a migalhas o pão. Há os que se comprazem na ponta da faca, enfiada, torcida, na carne moída, só pele, só osso. Há os encurralhados, assustados, marcados, sem teto, sem chão. Há os enganados, os que fingem não ver, os olhos opacos, as mãos estendidas, vazias, para não padecer. Há os que aguardam a hora de mostrar os dentes e colocar o ponto final. Eu completaria, Salete, primeiro com aquela frase: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E a gente sabe a hora. Por isso que a gente, nesse momento de pandemia, de recolhimento, nós fomos lutar com aquilo que nós tínhamos, com a arma que nós tínhamos, que era a palavra, o sentimento. E eu diria mais, não é só abrir os dentes, mas abrir a alma, mostrar a dor, mostrar a coragem e mostrar que está pronta para a batalha do resgate do humano. Porque a impressão que eu tenho é que a gente não precisa mudar o mundo. A gente tem que transformar o mundo. E a educação, o saber, o conhecimento vai ser a grande arma. E eu sempre digo, a palavra é o maior instrumento, é um punhal afiado que nós temos que entrar no campo para derrubar o inimigo, que é a ignorância, a maldade, a violência. Porque a nossa violência não é uma violência física. O punhal que nós usamos, estamos usando e vamos usar ainda com mais perfeição, é a palavra. E então, aí completando essa fala, eu ainda diria que Salete, ela, além de ser tudo isso que ela disse, ela ainda fez comigo, para mim e para todos nós, como editora da Novo Estilo, ela publicou 5 livros para mim. 4 meus solo e o último Tempo Partido, no qual nós vivemos uma experiência fantástica de muito trabalho, de sofrimento, de angústia, mas de um resultado, de um final não feliz, mas mais do que isso, extremamente produtivo. E eu diria mais, ela fez aqui no livro uma homenagem ao meu trabalho, aqui na página 113, A Verdade Impressa em Súplica ao Sol, era outono. E essa obra que foi publicada pela Novo Horizonte, por Lourdes Nicásio, ela tem um significado muito importante para mim, porque
ela resgata memórias, ela resgata afetos, ternura, violência, e ela também é como se fosse uma síntese do caminho para o universo do conhecimento. E aí eu queria, para eu fechar minha fala, dizer um poema que tem na página 1 e outro 2, que é isso que a gente precisa fazer. Abri a porta e deixei entrar o sol nascente, a brisa da manhã, o canto dos pássaros, o cheiro de mato verde. Acrescido a isso tudo da natureza, nós temos que deixar aberto aqui, olha, abrir os dentes, abrir a alma, abrir o sentimento, abrir o amor, abrir os braços, abrir, expandindo o afeto e a nossa coragem como mulheres guerreiras de levar adiante esta proposta, resgatar a humanidade. A única pergunta que eu teria que fazer a Salete, primeiro, não é perguntar, é dizer obrigada, Salete, pelo convívio, pelo afeto, pelo conhecimento, pela troca, por tudo que nós vivemos diretamente esses 2 anos e o que nós vivemos nessa pandemia, longe, conversando, debatendo e trocando, no tempo partido, algo que precisa ser resgatado. A única coisa que eu queria perguntar para ela é quais os projetos que ela tem de agora por diante, em termos de abrir essa porta, mostrar os dentes, mostrar o saber para a gente lutar pela humanidade. Obrigada, Salete. Obrigada a essas 2 mulheres fantásticas, que eu amo, um amor profundo, né? A Cecita, que trabalhou. E essas 2 mulheres conviveram comigo. A gente não conviveu, a gente curtiu a vida, a gente se amou, a gente passou tardes e tardes maravilhosas. Olha a tarde que eu passei com Tassiana, a gente discutindo o assassinato de Júlio César pelo filho dele, Brutus. Foi algo assim que até hoje me arrepia, me dá, os cabelos ficam em pé. Foram viagens e viagens fantásticas. Com Ceissa, eu nem sei o que dizer, porque Ceissa, ela chegou a mim, via Carreiro, para me ajudar a corrigir o trabalho de Carreiro que eu fiz sobre... Acho que foi, sim, o amor não tem bons sentimentos. Nossa, tardes inteiras a gente chorava com o que a gente discutia, porque a gente viajou no universo da alma do humano. Aí eu queria perguntar para a Salete é isso. Salete, tenho certeza que nos seus sonhos, os seus santos, nas madrugadas, já listaram uma relação de projetos que você tem que, com sua escrita, com sua palavra, ir para o campo de batalha e nos ajudar nessa luta de resgate do humano. E obrigada a vocês. Estou extremamente feliz, espero que tenha dado o meu recado e expresso o meu amor pela cultura, pela humanidade, por essas mulheres maravilhosas, e um agradecimento a Alexandre por participar desse grupo, e um agradecimento que até hoje eu não fiz. Ele me abriu a porta da UBE para conseguir, durante quase 4 anos, ter o meu grupo de estudo sobre Marx. Eu nunca agradeci pessoalmente, agora eu faço via internet. Obrigada, foram tardes maravilhosas com o meu grupo de estudo sobre Marx. Obrigado vocês, estou aqui à disposição. Ivanildo, inicialmente eu quero dizer que, se cabe agradecimento com relação àquele grupo de estudo maravilhoso, é a própria UBE que deve agradecer a você, porque você, naquele período, dinamizou o UBE com a discussão de um assunto
que alguns julgavam um tabu. Então, realmente, eu fiquei extremamente feliz em ter a chance de ter sido o veículo através do qual a UBE incorporou uma coisa muito boa, e acho que as pessoas deveriam estudar mais Marx para que esse mundo ficasse um pouquinho melhor. Eu agradeço, então, a chance que você nos deu. Mas, Salete, você está com vamos dizer assim, com uma espécie de batata quente carinhosa nas mãos. Se deixam 3 perguntas importantíssimas, e o pior é que você vai ter que ser muito comedida na resposta, porque está com o tempo um tanto estourado. Salete, e agora? O que é que tu diz? O que é que você diz essas 3 professoras maravilhosas? Bom, vou direto ao ponto, para a gente não perder tempo. Cecita me pergunta como eu teria sobrevivido, né, a tudo isso se eu não tivesse escrito o livro. Veja, eu quase sucumbi, né? Porque nesse período eu tive uma crise de vesícula, fui operada de emergência, tá? Minha vesícula estava enorme, tinha um cálculo gigantesco dentro. E eu acho que esse cálculo se formou por conta de toda essa indignação que foi sendo acumulada. Então, eu botei para fora o cálculo, certo? O médico tirou ele todo quebradinho, e também botei para fora a indignação em forma de são mais de 40 artigos de opinião e um conto, que fecha o livro com o conto e depois um ideário. Então, Cecita, eu não sei se respondi, mas eu acho que eu não teria sobrevivido, né? Então, literalmente, eu botei para fora a minha indignação com o grande cálculo da vesícula e, né, a minha escrita. Tarciana, qual foi, depois de fechado o livro, qual o artigo que eu gostaria de ter escrito e não escrevi? São vários, certo? Diariamente eu tenho motivo para escrever um artigo e estou escrevendo. Mas o mais forte, o engasgado. Olha, o engasgado foi o que aconteceu quarta-feira no Capitólio, certo? Aquilo ali revela, né, o fim do imperialismo americano, né, e como não vale nada essa questão do dinheiro se a gente for fazer uma comparação com a riqueza, porque muita gente confunde dinheiro com riqueza. Dinheiro americano tem muito, certo? Mas riqueza, realmente, eles destroem a riqueza, assim como aqui no Brasil também. A riqueza é destruída em prol do dinheiro. É como se as pessoas achassem que, depois que os bens são obtidos, seja imóveis e barras de ouro e tal, se a agricultura acabasse, se não tivesse mais produção de alimento, que aí fossem engolir notas de dólares ou reais, ou seja lá o que for, barras de ouro, então todo mundo pereceria. Então a verdadeira riqueza não é o dinheiro. E eu acho que isso ficou muito claro naquela invasão do Capitólio, aquela coisa que acaba que, mesmo a gente não querendo admitir, mas tem muito a ver com a situação do Brasil. Até porque o presidente brasileiro, ele só faz imitar o presidente americano, né? Uhum. É o grande detalhe. Esses artigos, Salete, nós vamos poder ver, ler ainda na tua página da Cultura? Você vai continuar escrevendo ou não? Eu acho que sim. Eu, assim, não estou muito preocupada com isso, não, certo? Porque todo dia tem um bom motivo. Agora você me despertou. Olha, todo dia tem um bom motivo. Pode ver. Sujeito banido do Twitter, essas coisas aí todas. Todo dia a gente tem um não é motivo. Novidade. Porque esse retrocesso é inadmissível. Esse retrocesso que a gente tem, né? É inadmissível. É o que está acontecendo. É negação de tudo, da ciência, né? Tudo que a gente tem de bom, que a gente já conquistou, está indo por água abaixo.
né? Então, Ivanilde, veja, projetos, a gente tem muitos, aqui você sabe, né? Agora, em janeiro, a gente vai realizar um projeto que é o Semear Letras e Artes, que foi aprovado pela Secretaria de Cultura do Estado, né? Então, nós vamos ter aulas para a rede pública, são 25 escolas que vão ser beneficiadas, e as aulas vão ser dadas por Conceição Rodrigues, certo? E Flávia Suassuna. Então, são aulas de História da Arte e Literatura disponibilizadas para a rede pública de ensino. E o projeto, assim, que eu tenho muita vontade que seja realizado é que em cada bairro do Recife a gente tem um ponto de cultura. Uma cultura nordestina em cada bairro, tá? Eu sei que o tempo está estrangulado, então, Alexandre, você entre com suas considerações finais aí, e eu só tenho a agradecer muito por essa oportunidade, pelas palavras, por vocês terem lido o livro, né, porque isso para o autor é muito importante, e em breve a gente vai fazer uma discussão ao vivo, né, e eu quero também que vocês digam que não está certo, que a gente discuta, que não veio daquela forma que eu vejo, e eu acho que o debate que é o mais importante de tudo. Verdade. Alexandre sumiu? Alexandre, cadê você? O homem sumiu. Alexandre está aqui. Alexandre. Alô? Eu estou com Vixe, sumiu mesmo. problema de som. Eu quero deixar... Eu estou ouvindo a voz dele. Bom, eu estou com você. Olha, ele está atendendo o telefone. Deu problema no áudio. Enquanto ele não entra, eu queria dar uma informação para vocês. 2 filmes. Decadência do Império Americano, que é da década de 80, e Invasões Bárbaras. Parece que já era uma previsão, já marcada completamente. Decadência do Império Americano e o outro é Invasões Bárbaras. É o mesmo grupo e o mesmo diretor que fez um filme, depois, com 20 anos, fez outro, que é a Invasões Bárbaras. E o que você viu no Capitólio é exatamente a previsão que ele dizia. Lá não é no Capitólio, lá é com relação ao sistema de saúde. Eu acho que vale a pena. Obrigada pela dica. Valeu, Ivanildo. Alexandre, o seu áudio pifou, sua imagem sumiu. É estranho. Peraí. Bom, gente, faltam 2 minutos, eu acho que automaticamente encerra, né? Acho que sim. Quando fizer 1 hora. Eu acho que porque não começou às 11 em ponto, começou 11h05. Talvez a gente tenha um tempinho aí para Alexandre retornar. Cecita, quer dizer alguma coisa? O pessoal Quero agradecer de novo, né, por você ter compartilhado com a gente, e o que não deixa de ser também um grito de socorro. Também eu senti estou pedindo socorro, alguém olha aqui pela gente, veja o que estão acontecendo, vamos nos mobilizar, vamos fazer alguma coisa, também não deixa de ser um grito de socorro, né? Tem muita coisa aí, se a gente for debater essa obra aí, dá muito pano para manga, tem muita coisa, muita coisa. Eita, deixa eu ler um que eu achei lindo, que é bem de esperança, esse aqui, ó. Está decretada a morte. Está decretada a morte da intolerância, do preconceito, da arrogância, da ganância, da violência e dos mitos criados à imagem da ignorância humana. Fantástico. Conceição, estava marcado isso aqui. Na minha também. Belíssimo, né? Tem Muito muita coisa bom, muito linda. bom. Muito. Salete deixou para a gente os pedaços de alma dela aí, né? Quando a gente lê o autor, a gente está vendo a alma dele, um pouquinho do cérebro, um pouquinho do que está fervilhando. Eu não tinha lido o poema dela ainda. Salete. Engraçado, né? Esse tempo todo eu não lia muito poema de Salete, e aí gostei demais também. Muito.
Foi ótimo. Muito belos. O que Ivanilde leu também, eu tinha ficado Isso. impressionadíssima com ele, Muito também bom. tinha marcado. Tassiana, você vai ler algum? Lê aí. Vamos Eu lá. estou com aqui pronto para ler. Carta da Terra, alguém já leu? Não, né? Ah, Carta da Terra, não. Essa é bem sua cara também, Ivanilde. O humano é bem sua cara. sim. O humano ignora as regras do jogo. Causa e efeito não parecem afetá-lo, enquanto se esbalda indiferente a agonia telúrica. A natureza transborda de lágrimas o cálice, uma prece crua arranca do solo, lamentos vãos. A lua arrefece, o desequilíbrio mostra sua face. Alheio a tudo, volta-se contra si mesmo. Cria e copia sentidos para a vida. O homem. E eu vou ler Legal. que é da página 76. Revolver. Porque Salete, ela revolveu toda a memória, mexeu com o caldo da cabeça, com o caldo cultural, e aí jogou o óvulo e o sêmen do saber para criar um livro. Aí revolver. Muitas memórias também, né? Muitas memórias de Salete. Muito bonito. Isso, é verdade. Revolver. A procura do poema revolve os sentimentos. Me embrenhe nas matas, mergulho nas profundezas do mar. Olho para o céu e conto as estrelas, procurando ouvi-las e entendê-las. Do poeta que já se foi, encontro a oração pelo poema. Nos sentimentos, conjugo o verbo e enxergo o substantivo, aquele que fere e mata. Dele, tiro o acento e, finalmente, na ação, encontro o que procuro. Eu completo a palavra certa, com o sentimento certo, para ferir de morte o coração desse sistema. Muito bom, muito bom. E sem contar que é um livro que tem vários temas para o Enem, inclusive está falando aqui de sustentabilidade, falando de política, falando de ação e reação humana, falando da situação da saúde brasileira, não é? Da questão do conhecimento, da educação como uma ferramenta de transformação da sociedade. Tem muito tema aqui para Enem, de todos os âmbitos tem o que você tirar, né? Uhum. E você veja, esse livro não é só um livro, ele é um arsenal de arma. Isso que Conceição disse. Ele, para mim, é como você abrir um armário e você com coleções de armas, cada uma mais forte, mais perigosa, mais certeira no alvo que nós precisamos atingir, que é o coração dessa miséria. A pergunta que fica, como será o amanhã, né? Depois disso tudo, é muito importante também. Isso. Né? Como será, como a gente, cada um, quem que percebe o que será o amanhã. Porque uma obra de coragem, viu? É, verdade. Coragem para você sair esfregando isso aqui na cara de todo mundo, sem ter medo de encontrar um nazi-fascista, um bolsominion, qualquer coisa que não se agrade. Não é brincadeira, não. A gente também tem um pouco de medo, né? Foi isso que eu pensei, Cecita, quando eu comecei a ler. Eu disse que cai na mão do bolsominion, hein, Tassi? Ave Maria! Eu gosto de mulher assim, você sabe, né? Então, vamos embora. Até os ossos. Mas quando a gente chega a uma certa idade, a gente não tem que ter medo de muita coisa, não. Não, Salete, mas foi corajoso. Foi corajoso, sim. Assim que eu comecei a ler, eu disse que eu não consegui parar. Eu quero ver até onde ela vai, eu pensei. Olha, o bicho que nós somos, carregando dentro de nós a caverna sagrada, germinando a vida, rasgando-se para pôr a vida para fora e reproduzir toda a força de trabalho. Minha filha, olha, ninguém imagina a força que as fêmeas têm. Ivanilde é diferente, porque Ivanilde eu já conheço, ela bota logo tudo para fora, eu já sei o que pensa, eu acho arretado, porque eu recebo isso